Olá pessoal, o meu nome é Carlos Correia e hoje trago-vos ao canal um vídeo sobre o meu setup. Vou-vos falar efetivamente de todos os componentes que o meu setup tem, fazer um somatório do dinheiro investido no setup e para vocês conseguirem ver quanto é que custa atualmente ter um setup do género do meu. Eu posso dizer que o meu setup não é dos mais baratos, mas também não é dos mais caros. Se calhar com os componentes todos já tem, anda ali na gama média alta, comparativamente com outros setups. É claro que mesmo assim, se nós começarmos a somar os valores todos, já não é um setup barato, independentemente de ser dinheiro meu ou de ser dinheiro de marcas que me vão enviando os produtos e eu vou integrando no meu setup. Ou seja, a vantagem que eu tenho neste setup é de ir recebendo diferentes componentes e poder depois estudar a diferença entre os componentes e, claro, integrando sempre os melhores no meu setup. É um bocado diferente do que as pessoas fazem, porque as pessoas, por norma, costumam tentar ver os melhores componentes no orçamento que têm e constroem esse setup e depois mantém-se atual durante algum tempo e só mais tarde é que vão fazendo a atualização. Eu vou fazendo mais ou menos a atualização em tempo real, vou recebendo uma gráfica melhor, ponho a gráfica melhor e vou sempre tentando ter os melhores componentes. Mesmo assim, é como eu estava a dizer, ainda é um setup modesto comparativamente com outros youtubers que são dedicados hardware gaming, que têm setups monstruosos. Eu, no meu caso, acabo por misturar várias marcas, por misturar vários componentes e ter também um resultado bastante bom. Eu posso-vos dizer que consigo jogar atualmente o Cyberpunk e o Watch Dogs Legion sem grandes problemas em 4K. É claro que não posso pôr na mesma as definições todas, no máximo se quer ter os 60 FPS, mas mesmo com o Ultra consigo tirar ali entre 40 a 50, é claro que isso é tudo um jogo de gráfica e dos componentes todos. Portanto, eu vou tentar enumerar os meus componentes para vocês terem noção de quanto é que eles custam, porque eu sei que as pessoas gostam sempre de ter uma noção do setup das pessoas, do que é que gastaram e depois chegar às vezes comparar com uma consola, mas os resultados podem ser diferentes. Então, passando aqui pela listagem do meu computador, eu tenho uma caixa da Antec que custa cerca de 100€, tenho uma fonte de alimentação também da Antec de 650 watts que custa cerca de 80€ e depois tenho 5 ventoinhas RGB Spark da Antec para ajudar no arrefecimento da caixa, que também faz mais 60€. Depois, para arrefecer o processador, tenho um AIO da Jonesbo de 65€. Passando à parte do computador, eu tenho uma motherboard da MSI, uma B550M Wi-Fi de 160€. Depois, o processador, eu optei por um processador que não é dos mais recentes, mas também não é dos piores. Tenho um Ryzen 7 3800 XT que custa cerca de 400€. É claro que os preços vão sempre variando, mas eu estou a utilizar uma base do que é que arranjam mais ou menos em Portugal para se ter noção do que é que o setup custa em Portugal. Depois, passando à memória RAM, tenho umas HyperX Fury DDR4, dois módulos de 16 para dar 32GB de 300 MHz que custam cerca de 60€. Depois, passando à parte de armazenamento, tenho um SSD da Kingston 512, tenho um HDD Barracuda de 1TB que custa 50€, o SSD custa 70€ e depois tenho um M2 também para o boot apenas de cerca de 30€, é de 250 GB também, é só para pôr o sistema operativo e pouco mais. Portanto, já podem ver que as coisas estão a somar. Depois, em termos de periféricos, tenho um teclado da Blitzwolf que anda a testar, de 50€, tenho um rato da Prozis de 50€ e tenho um tapete de rato também da Prozis de 20€. Passando à parte do ecrã, é um ecrã da Ozone, é um ecrã 1080p 144Hz, custa cerca de 140€. E depois também tem um headset 7.1 da HyperX, os Cloud 2, que também custam 90€. E para terminar, a parte principal para os jogos é uma KFA2 RTX 3080 SE que eu tenho da KFA2, que custa cerca de 800€. É claro que isto pode variar dependendo das marcas, mas se somarmos estes valores todos que eu fui dizendo, podemos ver que o somatório são 2.335€ que estão investidos neste computador. E se eu fosse vender agora neste momento, claro que não conseguia vender por este preço porque os componentes do computador desvalorizam logo, mal são comprados, a maior parte deles desvaloriza. Mas como podem ver, é um setup que eu considero relativamente modesto, não é dos mais caros em termos de componentes, eu não tenho os melhores componentes no computador, mas também não tenho os piores. E a maior parte do investimento está mesmo no processador
e no GPU. É claro que depois vamos somando sempre 20, 30, 50, 60 euros de cada parte e o preço vai sempre subindo. É claro que onde é que podemos poupar? Podemos poupar se calhar na placa gráfica, ir para uma placa gráfica mais barata, se não precisarmos de jogar em 4K, por exemplo. O monitor eu acho que já é relativamente razoável dar 140 euros por um monitor, mas até se pode gastar mais no monitor. Depois podem poupar na parte da caixa, podem arranjar caixas mais baratas, podem arranjar também um processador mais barato. Eu optei ali por um processador para também me garantir que não faz muito bottleneck com a RTX 3080, já faz algum porque a 3080 já devia ter um processador se calhar ainda mais recente, mas como podem ver, o problema de construir um setup, a meu ver, é que ou vocês definem o budget que querem e tentam arranjar os componentes para esse budget, ou então se só olham aos componentes vão passar muito o budget que estão a pensar. Agora, é possível construir um setup de gaming por cerca de 1000 euros, ou seja, por metade do preço do meu. No entanto, não podem ir para as placas gráficas mais recentes, têm que ir se calhar para as GTX, as 1660 por exemplo, e têm que optar por um Ryzen também relativamente mais barato. Vocês compram ainda uns Ryzens anteriores, sem ser o 3800 XT, podem ir para Ryzens mais baixos, que também vão ter uma performance interessante, e conseguem se calhar comprar um processador por 200, 300 euros. É claro que depois o resto dos componentes vai sempre acrescentando. Mas pronto pessoal, o meu objetivo era mesmo falar-vos um bocado do meu setup também para vos poder mostrar como é que tem sido a construção do mesmo e a evolução do mesmo. E eu vou sempre falando com algumas marcas, vou tendo sempre algumas propostas para poder fazer a análise de alguns produtos mais na área de gaming e por isso, depois dependendo dos produtos, eu vou sempre fazendo o salto e passando para o próximo melhor. É claro que o meu setup inicialmente começou com um preço muito mais barato, mas depois vai subindo conforme os componentes que eu vou colocando. Espero que tenham gostado deste vídeo, um vídeo um bocado diferente a falar sobre o setup, sobre o dinheiro investido no setup. Eu só posso fazer isto porque tenho o apoio de algumas marcas, porque eu não conseguia estar a comprar componentes todos os meses só para os poder testar e poder fazer o upgrade. Porque eu também, se estivesse a comprar o computador, a fazer o computador para ficar com ele também, fazia um budget, comprava os componentes de acordo com esse budget e ficava com o computador pronto para algum tempo. No meu caso, pronto, tenho esta vantagem de ter alguma audiência e posso sempre fazer este tipo de gestão que é um bocado diferente do que é habitual. Mesmo assim, olhando ao preço do computador, eu acho que é um computador ainda relativamente modesto, com o que eu já vi outras pessoas mostrar, e outros setups ainda melhores que os meus, que são feitos mesmo à medida para terem aquele preço. O meu é que vai somando aos poucos e vai melhorando. Já sabem, se tiverem alguma ideia, se tiverem alguma sugestão de um vídeo para falar na área de gaming, de componentes, de comparativos, deixem nos comentários. Em termos do vosso setup, como é que o vosso setup é comparativamente com o meu? Se é muito caro para o que vocês têm, se é barato e vocês até têm setups mais caros, ou se andem em linha de conta com muitos setups que estão aí. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários, subscrevam o canal para continuar a receber novidades e vemos no próximo vídeo.